Judas Iscariotes, um nome sussurrado em tons baixos por milênios. O discípulo, o amigo, que traiu seu mestre. Um ato com consequências inimagináveis. Mas quem foi esse homem, Judas? Foi movido pela ganância, consumido pela escuridão, um peão em algum grande jogo cósmico? Ou será que ele foi, talvez, tragicamente incompreendido? Vamos mergulhar em textos antigos, examinar as evidências e confrontar as questões desconfortáveis que cercam Judas e sua traição. Junte-se a mim, enquanto nos aventuramos além da superfície, além do dogma, e buscamos entender o homem por trás da infâmia. Os evangelhos nos oferecem vislumbres fugazes da vida de Judas antes de sua fatídica decisão. Sabemos que ele era filho de Simão Iscariotes, mas as Escrituras oferecem pouco mais sobre seus primeiros anos. Essa falta de detalhes apenas serviu para aprofundar o enigma que cerca Judas. Seria ele um forasteiro, atraído pela mensagem de esperança e salvação de Jesus? Ou ele nutria dúvidas secretas, uma escuridão interior que eventualmente o consumiria? Ao juntar os fragmentos de sua história, podemos começar a entender a figura complexa que desempenharia um papel tão crucial no drama que se desenrolaria. Dentro do círculo fechado de discípulos, Judas ocupava uma posição única. Ele foi encarregado das finanças do grupo, responsável por administrar seus parcos recursos. Essa tarefa aparentemente mundana fala de um certo nível de confiança depositada nele por Jesus. Essa confiança foi equivocada, ou Judas inicialmente acreditou nos ensinamentos de Jesus apenas para ter sua fé destruída mais tarde? As complexidades dos relacionamentos de Judas dentro do grupo apenas servem para aprofundar o mistério. Os eventos que antecederam a traição de Jesus por Judas estão envolvidos em uma sensação de inevitabilidade. Vemos Judas escapando do cenáculo, procurando os principais sacerdotes, os próprios homens que conspiravam contra Jesus. Que pensamentos passaram pela mente de Judas durante esta caminhada solitária? Ele acreditava estar agindo em seu próprio interesse, garantindo sua segurança diante da prisão iminente? Alguns sugerem que ele foi motivado pela ganância, aceitando 30 moedas de prata, o preço de um escravo, em troca de trair seu mestre. Quaisquer que sejam suas razões, as ações de Judas desencadearam uma série de eventos que culminariam na prisão, julgamento e crucificação de Jesus. As 30 moedas de prata que Judas recebeu por sua traição se tornaram um poderoso símbolo de ganância e traição. Mas o significado dessa soma vai além de seu valor monetário. Nos tempos bíblicos, 30 moedas de prata era a compensação paga ao dono de um escravo que tivesse sido chifrado por um boi. Os evangelhos nos dizem que Judas, dominado pela culpa, tentou devolver o dinheiro aos principais sacerdotes, declarando que havia traído sangue inocente. A prata, amaldiçoada por sua associação com a traição, é finalmente usada para comprar um campo de oleiro, um cemitério para estrangeiros e destituídos. A última ceia, uma reunião final de Jesus e seus discípulos, torna-se um cenário pungente para a traição de Judas. O ar está carregado de emoção, uma sensação de pressentimento misturada com o peso de palavras não ditas. Jesus, ciente de seu destino iminente, lava os pés de seus discípulos, um gesto de humildade e serviço. Enquanto compartilham o pão e o vinho, Jesus faz um pronunciamento surpreendente: "Um de vocês me trairá." Os discípulos reagem com choque e consternação, cada um questionando sua própria lealdade. Judas, com o rosto pálido, talvez um lampejo de culpa nos olhos, junta-se ao coro, perguntando: "Certamente não se refere a mim, Rabino?" A resposta de Jesus: "Tu o disseste."
É tanto uma confirmação quanto um lamento. Por séculos, teólogos e estudiosos têm lutado com o enigma da traição de Judas. Por que ele fez isso? Era ele simplesmente um homem movido pela ganância? Ou suas motivações eram muito mais complexas, entrelaçadas com a própria natureza da fé, do livre-arbítrio e do destino? Alguns acreditam que Judas foi um peão em um plano divino, sua traição preordenada para cumprir a profecia e preparar o caminho para o sacrifício e ressurreição de Cristo. Outros veem Judas como uma figura trágica, um homem cuja fé vacilou diante da dúvida e da desilusão. Talvez ele esperasse que Jesus estabelecesse um reino terreno, derrubasse o domínio romano pela força. A verdade, como muita coisa sobre Judas, permanece indefinida. Judas Iscariotes, para sempre marcado como o traidor definitivo, lançou uma longa sombra sobre a arte, a literatura e a cultura popular. Sua história, uma mistura potente de traição, remorso e tragédia, ressoa com artistas há séculos, inspirando inúmeras interpretações e releituras. Em pinturas e esculturas, Judas é frequentemente retratado como uma figura sombria, seu rosto contorcido em uma máscara de ganância ou desespero. A icônica representação de Leonardo da Vinci da Última Ceia captura o momento do desmascaramento de Judas, seu rosto envolto em sombras, sua mão segurando a bolsa de prata. Do inferno de Dante à literatura moderna, os escritores exploraram suas motivações, sua humanidade e o legado duradouro de sua traição. A traição de Jesus por Judas, embora um único ato de perfídia, enviou ondas de choque pela nascente comunidade cristã e continua a moldar a teologia e a crença cristãs até hoje. Suas ações, inextricavelmente ligadas à crucificação e ressurreição de Cristo, tornaram-se centrais na narrativa cristã da salvação. A traição de Judas ressaltou a profundidade do sacrifício de Cristo. Foi uma traição por um dos seus, um amigo próximo e confidente, o que ampliou a injustiça e a agonia de seu sofrimento. A história de Judas também se tornou um conto de advertência, uma lembrança do potencial sempre presente para o mal e dos perigos da ganância, ambição e lealdade equivocada. Judas Iscariotes permanece um enigma, uma figura envolta em mistério e contradição. Ele era um vilão, movido por ganância e ambição, ou uma figura trágica, vítima das circunstâncias e de sua própria humanidade falha? A resposta, talvez, esteja em algum lugar entre esses extremos. Sua traição, uma ferida que continua a ressoar pela história, acabou se tornando parte integrante da história cristã. Sem Judas, não há prisão, não há julgamento, não há crucificação e, em última análise, não há ressurreição. Suas ações, por mais repreensíveis que sejam, serviram de catalisador para os próprios eventos que definiriam o cristianismo. Então, ao concluirmos nossa jornada ao coração deste enigma bíblico, ficamos com mais perguntas do que respostas. Judas foi um vilão, uma vítima ou uma combinação trágica de ambos? Podemos realmente entender as motivações que o levaram a trair Jesus? A história de Judas Iscariotes, o discípulo que mudou a história, continua a nos fascinar e desafiar. Ela nos compele a confrontar verdades desconfortáveis sobre fé, lealdade e as profundezas da natureza humana. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração. Se esta jornada ressoou com você, curta, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdo instigante.